Bom, vamos lá. No último plantão, eu passei isso para vocês. Equação do primeiro grau. Alguém sabe fazer? Sabe como que eu resolvo? Mais ou menos, Michael, mais ou menos. Eu vou chegar próximo do 7,6. Alguém tem ideia de como se resolve uma equação do primeiro grau nesses modelos? Sim. Sim. Então vamos lá. A primeira aqui, ó. X menos 7 é igual a 3. Todo mundo sabe que qual o número que eu acrescento aqui para que se eu tirar 7 eu consiga chegar no 3? Qual o número? 4? Qual o número que eu colocando no lugar do x, eu vou subtrair 7 e vou chegar a 3? Ok, Karen. 10. Correto, Michael. Isso. E como que eu provo? Como que eu provo na matemática que é o 10? Passa o 7 pro outro lado. Do lado do 3, só que positivo. Isso aí. Quem foi que falou? A voz é diferente da Larissa? Letícia. Eu vou apenas copiar o x. Eu só copiei o x, não fiz nada. E vou copiar o 3. O que eu fiz? Tirei isso aqui, ó. Fiz mais nada. Só tirei isso aqui e copiei. E o menos 7, que está negativo, ele passa positivo. E vai o 7 também. Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui foi só uma demonstração. E agora ficou uma conta de soma. Quanto que é 3 mais 7? 10. 10. Isso é a equação do primeiro grau. Isso você descobre o valor de x. Difícil? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Fácil, né? Muito. A segunda, mesma coisa. Vou isolar o x. Vou copiar o 8. O mais 5 está aqui. Eu vou passar ele para o lado de cá. Menos 5. 8 menos 5. 3. 3. Se eu substituir o x por 3, eu chego a 8. Se eu substituir o x por 10, eu chego a 3. E agora de baixo. 7, enxerguem aqui, ó. Eu tenho um ponto. Conseguem enxergar o ponto? É o nome da conta. O nome da conta dá medo. A equação do primeiro grau, sim. Mas a conta em si, não. É isso, a equação do primeiro grau é isso. Então, vocês já podem começar a enxergar a multiplicação como um ponto, no qual está aqui. Eu estou mostrando para vocês. Tá? Esquecem o x. A professora pode passar na sala de aula para vocês, ou o professor, 7 vezes alguma coisa e acrescentar o vezes como x. Ali é a ilustração dela. Mas, na real, a multiplicação é dada como um ponto. Então, aqui eu tenho um 7 multiplicando um x. Entenderam? Sim. E aqui, como é que eu faço? É a mesma coisa, é 7x 7x é igual a menos 12 mais 33. mais 33. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu? Não, né? Então ninguém tem dúvida. E agora? 7x igual... Quanto que é menos 12 mais 33? 21. 21. Todo mundo concorda que é 21? Sim. Sim. Eu vou na cantina, na bomboniere da escola. Eu devo 12 reais. Só que eu chego lá com 33 reais. A dona Maria fala assim, ó, você primeiro vai me pagar o que você deve, depois você faz novas compras. Eu vou com meus 33 reais e vou pagar os 12 para ela. É como se eu fizesse o 33 menos 12. Eu esquecesse o sinal de menos e o de mais eu trocaria.
33 menos 12. Fizesse ao contrário. Dos 33 eu paguei 12, sobrou 21 para mim. Agora, se vocês perceberem, eu entrei na equação do primeiro grau novamente. São duas em uma. Eu entrei novamente na equação do primeiro grau, que é igual a de cima, igual a de cima. Agora ficou fácil, né? O que eu faço agora? A gente passa o 7 dividindo agora. Dividindo 21. Isso, porque aqui, ó, deixa eu mostrar. O 7x, ele sempre vem acompanhado de um vezes. Porque, guardem isso pro resto da vida. Número não multiplica a letra. Número não multiplica a incógnita. Se um dia vocês pegarem uma conta e ela for 999 vezes y, o resultado dela vai ser 999y. Ela nunca vai multiplicar a letra, a incógnita, a gente chama de incógnita. Entendeu? Então, nunca. Sempre letra vezes número, junta os dois. São eles mesmos. E agora eu vou repetir o x. Vou repetir o 21. Não fiz nada. Só repeti o x do 21. Coloquei o dedo para tampar o 7. E agora ele está multiplicando. Sinal de multiplicação, eu vou passar ele dividindo. Quanto que é 21 dividido por 7? 3. 3. Já estão craques. No primeiro dia de aula presencial, sabe o que eu vou fazer? Passar uma provinha para vocês lá. Vocês já vão chegar fazendo prova. Legal, né? Tanto, né, professora, assim. Então, Se eu pegar o 3, assim, né? Se eu pegar o 3 e substituir aqui, eu vou chegar no resultado. Se eu pegar o 3 e substituir aqui, eu vou chegar no resultado. Se eu pegar o 10 e substituir aqui, eu vou chegar no resultado. Alguém tem alguma dúvida? Não. Perfeito. E agora eu quero saber de vocês, na matemática, qual dúvida vocês têm? Equação do primeiro grau, fração, porcentagem. Eu quero saber de vocês o que vocês têm de dúvida. Fração. Fração? Que tipo de fração? Soma de fração? Divisão de frações? Multiplicação de frações? Qualquer conta que use uma fração. Tudo bem, vamos lá. Isso aqui é a equação do primeiro grau. Vocês estão em qual ano? Oitavo? Primeiro ano? Nono. Nono ano. Vocês vão para o primeiro ano do colegial. Vocês já viram isso até agora? Sim. Sim. Então, isso vocês aprenderão quando? No nono ano ou no oitavo? Ou para trás? No sétimo ano. Você quer só uma revisão. Porque a equação do segundo grau, o que eu vou fazer? Isso é uma equação do segundo grau, quando ela contém isso. Isso aqui vocês vão ver muito em Bhaskara. Já ouviram falar de Bhaskara? Já. Isso vocês vão ver muito em Bhaskara. Em reduzir essa conta aqui, ó. Em vez dela ficar 2x ao quadrado, vocês vão reduzir ela para algum número que não sabemos qual, x, sem nenhum expoente em cima, que vai se transformar numa equação do primeiro grau. Entendeu? Vocês vão utilizar diretamente a equação do segundo grau para resolver a Bhaskara. Mas, se pegarem um dia uma equação terceiro grau, assim, vocês vão ter que reduzir para que qualquer número vire isso aqui. E a partir de uma equação do segundo grau, vocês vão resolver a Bhaskara. Entendeu? Tem um jeito, uma manha que você transforma a equação do terceiro grau, 2x elevado ao expoente 3, vocês vão passar ele para tal número x ao quadrado. Vocês vão reduzir. E reduzindo para entrar na Bhaskara, porque a Bhaskara só entra com a equação do segundo grau. Vocês só vão aplicar a Bhaskara quando tem uma equação do segundo grau. Quando ela existe uma equação do segundo grau e quando ela existe uma equação de primeiro grau. Vou dar um exemplo para vocês. 5x ao quadrado menos 3x
mais 7 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu tenho expoente 2. Quando não tem nada no expoente é o quê? Negativo? Quando não tem nada aqui no expoente, Ah, é 0. ele é 1. Por isso é a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Equação do segundo grau. A folha que eu fiz com vocês hoje. Equação do primeiro grau, quando não tem nada aqui é 1. Equação do primeiro grau, quando não tem nada é 1. Equação do primeiro grau, quando não tem nada é 1. Aqui é uma equação do segundo grau, porque o que manda é aqui, ó. É o número vezes x elevado ao quadrado. Então daqui vocês vão tirar a Bhaskara. E se vocês não viram ainda a Bhaskara, já viram? Ainda não. Vocês vão ver isso mais pra frente. É fácil, tá? Vocês apenas vão decorar. É como a matemática, eu falo pra todo mundo. A matemática ela não é difícil. O problema é você saber interpretar. Como um amiguinho de vocês falou aí. O nome... Cadê a folha que eu fiz com vocês? Equação do primeiro grau. O nome, nossa, assusta. Mas a resolução é fácil. Agora eu vou dar um exemplo de uma fração que a amiga pediu. Que eu acho que muitos têm dificuldade com frações, né? Vamos pegar aqui. Quatro sobre 2 vezes 2 sobre 1. 2 sobre 1. É isso, Larissa, que você estava na dúvida? É isso? Foi a Larissa ou foi a Letícia que perguntou? Fui eu. Então, quando nós temos uma multiplicação de fração, alguém sabe como é que se resolve? É simples, gente. É só vocês decorar o que fazer. Tanto quando for multiplicação, quando for divisão e quando for mais e menos. A única diferença, multiplicação e divisão vai direto. Mais e menos precisa tirar o MMC dos denominadores, os números de baixo. Quando é vezes e divisão, vai direto. Alguém sabe como que eu resolvo isso aqui? Eu achar... É cruzada, não é? Não. Eu achava que era assim, é por isso que eu sempre erro. Não. Aqui, ó. 4 vezes 2. Eu coloquei o x para você identificar que é multiplicação. 8. 2 vezes 1. 2. Só isso. Alguma dúvida? Quem foi que falou de fração? Foi a Larissa? Não, foi a Letícia. Alguém foi e falou de fração. Só isso aqui. E quando for uma divisão... Oi? Fui eu que falei. Quem é você? Agora eu me perdi. Entendi. Se na prova tivesse isso, seria professor. Bom, bem isso, né? E quando é uma divisão? 8 sobre 6. 8 sextos. Dividido por... E aqui, como que eu faço? Eu sempre me matava para fazer. E aqui, como que eu faço, galera? 8 sextos dividido por 4 terços. Reto também. Mas observem uma coisa. Na multiplicação, vocês não precisam observar nada. Na multiplicação vai numerador, que é o número de cima, vezes numerador. E denominador vezes denominador. A multiplicação se transforma assim. Na divisão, para você fazer de forma reta, tanto o numerador quanto o denominador,
Eles precisam ser divisíveis. O 8 precisa ser divisor de 4. E o 6 precisa ser divisor de 3. Entenderam? As meninas entenderam? Lucas, Sim. Maicon, Ian. Então, o 8 é divisor de 4? Sim. Sim. Se o 8 é divisor do número 4, quanto dá? 8 dividido por 4. 2. E o 6 é divisor do 3? Sim. Sim. Qual o valor? 3. 6 dividido por 3. 2. Pronto, gente. Só isso. Muitas vezes, se atentem que se o professor colocar assim, resolvam as frações e, se possível, simplifiquem. O que é simplifiquem? Na parte de cima aqui, ó, no primeiro aqui, ó. 4 meio vezes 2 sobre 1. Se eu tirar daqui, fica na mesma coisa. Se eu colocar uma fração, 4 sobre 2, 4 meios, vezes 2 e nada embaixo, aqui é 1. Se não tiver nada na fração, vocês podem colocar o número 1. Então, se ele falar aqui, ó, deu 8 sobre 2, se possível, simplifique. O que eu faço com 8 meios aqui, ó? 8 sobre 2. Ele falou, se possível, simplifique. Como que eu sei se dá para simplificar ou não? Porque os dois são par e acho que são divisores de 2. Então, o primeiro número... Isso. Exatamente. Se ele falar, se possível, simplifique, você vai simplificar os dois números pelo mesmo número. Por exemplo, sempre começa com 2. Os dois são divisíveis. Então, se eu dividir o 8 por 1 é 8, 2 por 2, o 2 por 1 é 2 também. Vai ficar 8 sobre 2 do mesmo jeito. Então, sempre comecem com o número 2. Vou colocar o número 2 aqui em cima. O 8 é divisor do 2? Sim, E o 2 é divisor do 2? também. Então, ótimo. Então, eu vou colocar o 2 aqui, vou colocar o 2 aqui. 8 dividido por 4, 8 dividido por 2. 4. Eu já dei a resposta, né? Mesmo vocês sabendo. E o 2 dividido por 2? 1. Isso é simplificar. Eu consigo ainda simplificar por 2? Sim, o 4, né? Então, mas na simplificação eu preciso simplificar os dois. Tem os dois, né? Isso, os dois. Se não der para simplificar os dois, por exemplo, aqui embaixo. 7 meios. Eu consigo simplificar os dois por algum número? Não. Então acabou a conta. 7 sobre 2, 7 meios. Entendeu? Porque, na verdade, a fração nada mais é do numerador divisor do denominador. Aqui eu consigo dividir. Quanto que é 4 dividido por 1? 4. Então, 4 meios vezes 2 sobre 1 é 4. Eu poderia fazer direto aqui também, ó. Quanto que é 8 dividido por 2 aqui, ó? 4. Cortei. 4. Entendeu? Aqui, ó. Aqui eu posso simplificar direto. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. 1. Acabou. Então, 8 sextos dividido por 4 terços é 1. Acabou a conta. Só isso. Isso é simplificação. Diferentemente de eu pegar esse número aqui, ó. Aqui, ó. 45 dividido por 10. Eu consigo dividir os dois números? Não? Por nenhum número eu consigo dividir, nenhum 45. Eu quero que os dois sejam divisíveis por algum número. Algum número que é divisível dos dois. Sim. 5. Mas tem que ser os dois. Mas dá, né? Qual número? 5. O 5. Eu preciso fazer 45 dividido por 10?
Eu não preciso fazer igual eu fiz aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima eu simplifiquei, mas depois eu mostrei que eu poderia ir direto, porque dava para dividir. Aqui eu podia colocar o 2 aqui, simplificar e dar um do mesmo jeito, eu fui direto. Aqui, se eu dividir o 45 por 10, eu não consigo ir direto, porque 45 dividido por 10 vai ser 4,5. Vai ser o contrário da fração. O contrário da fração é número decimal. É isso aqui. Então, eu não consigo dividir direto. Então, nesse caso, eu tenho que dividir simplificando corretamente. O 2 é divisível entre os dois? Não. O 3? Não. O 3 só é por cima, que dá 15. O 2 só é por baixo, que dá 5. O 4? Não. O 5? Sim. O 5 eu consigo dividir em cima e consigo dividir embaixo. Ou não? Ou não? Você pode repetir a pergunta, professor, por favor? Eu não ouvi. Vamos lá. 8 sextos dividido por 4 terços, eu cheguei a 8 dividido por 4, 2. E cheguei a 6 dividido por 3, 2. Qual o número que eu simplifico os dois? Começando pelo 2. O 2. Eu coloco o 2 aqui, igual eu coloquei aqui em cima. Ó. Eu simplifico 2 por 2, 2 por 2. Vou chegar a 1. Mas isso aqui é uma divisão. Então eu posso dividir direto. 2 dividido por 2, 1, foi direto. 8 dividido por 2, 4, foi direto. Mas eu posso simplificar. 8 dividido por 2 aqui em cima, 2 dividido por 2 aqui. Vai dar 4 sobre 1. 4 dividido por 1, 4. Diferentemente daqui. O resultado desse daqui, professor. Ó, 45 sobre 10 avos. Acima de 10, o denominador acima de 10, ele é 10 avos. Aqui foi 11, 45 sobre 11 avos. Aqui foi 90, 45 sobre 90 avos. Abaixo do 10 tem por 9, que tem por 5, tem por 4. Aqui você já fala corretamente. Acima do 10 é avos. 10 avos, 11 avos e assim vai. Professor, eu fiz aqui uma divisão ou uma multiplicação e eu cheguei a 45 sobre 10 avos. Vou tentar fazer direto, igual eu fiz aqui em cima. 45 por 10 eu consigo dividir um número inteiro? Não, número inteiro não. Não, porque se eu dividir o 45 na matemática, à risca, 45 por 10, eu vou chegar a 4,5. 4,5 é um número decimal. É o contrário da fração. Mais pra frente eu ensino para vocês. Como pegar um número aqui, transformar ele em decimal, e do decimal transformar ele para fração. É o contrário. Assim como mais e menos são sinais contrários, a divisão e a multiplicação são sinais contrários, o número decimal é número contrário da fração. Então, nesse caso, eu não divido direto, igual eu fiz lá em cima. Eu vou pela simplificação básica. O 2 é divisível entre os 2? Não, só pelo 10. O 3 é divisível pelos 2? Não, só por 45. O 4 é divisível dos 2? Não. O 5, estou seguindo. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. O 5 é divisível dos 2? É. Quanto que é 45 dividido por 5? 8. 8? 9. 9. Até porque 8 vezes 5 é 40. Então é 9. E 5 dividido por 10? Perdão, 10 dividido por 5. Aqui em cima é 45 dividido por 5 deu 9. E aqui é 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. 2. Conseguiram entender a diferença? Quando eu consigo ir direto, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 4, 8 dividido por 2, 4. Entenderam a diferença quando eu posso ir direto e quando eu não posso ir direto e tenho que simplificar? Conseguiram entender a diferença? Sim. E agora eu cheguei no 9 sobre 2, 9,5. Tem algum número que eu divido os dois? Não. Acabou. A conta acabou, gente. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse último exemplo que a gente fez aqui, ó, 8 sextos. 8 sextos dividido
por 4 sobre 5. Eu mudei o número, podem perceber. 8 sextos dividido por 4 sobre 5. Aqui é 4 sobre 3. Qual a primeira regra que eu preciso saber para poder dividir o denominador com denominador e o numerador com numerador? Se eles são múltiplos entre si. Sim, se eles são os divisíveis, né? O 8 é divisível pelo 4? Sim. Sim. E o 6 é dividido pelo 5? Não. Não. E agora, o que eu faço? Professor, você falou que era para me dividir em linha. E agora, o que eu faço? Alguém me dá uma ideia aí. Te juro que se alguém acertar na primeira aula presencial que forem com vocês, A gente faz o eu levo uma caixa de bombom para quem acertar. Não sabe nem como é que a gente é. Vai entregar pra pessoa errada. Tem o nome de vocês aí, ó. Não é pelo MMC. É uma divisão. Se alguém acertar como que eu resolvo isso... Pô, professor, mas eu tenho que fazer em linha. 8 dividido por 4 é 2. 5 dividido por 6 não dá para calcular. Eu tenho que ter uma maneira de eu resolver essa fração. Não é MMC. MMC vocês só vão aplicar quando a fração for soma ou subtração. Entendeu? Tem uma maneira simples de fazer aqui. Adiciona o zero. Aonde você vai adicionar o zero? No 5 para virar 50? Mesmo assim, o 6 não é divisível pelo 50, né? Porque o 50 vai ser maior que o 6. Mas quem acertar na aula presencial que vocês forem fazer, porque o nosso projeto ele é baseado em aulas presenciais aos sábados e nos meios de semana plantões. Eu não sei se todos vão comparecer. A gente vai ter que fazer a multiplicação em x. Multiplicação de x? Multiplicar cruzado, no caso. O Freire, acho que é o Vinícius, né? Falou divide em x. Dividir em x, tipo 8 dividido por 5 e 6 dividido por 4, é isso? E as meninas estão falando, foi a Larissa ou foi a Júlia? Foi as duas que falaram? Multiplica por x? Não entendi. Me explica aí, por favor. Como é que eu faço aqui? Assim, eu pensei na gente multiplicar cruzado e depois... Como é que chama? Multiplicar. Como é que chama? O 6 pelo 4 e o 8 pelo 5. O 8 pelo 5. Então vamos começar aqui. Vamos fazer isso aí, ver se vai dar certo. 8 vezes 5. Quanto que é 8 vezes 5? 40. E 6 vezes 4? 24. Eu cheguei nesse resultado. Vamos ver se você acertou. A minha maneira de explicar essa resolução é a seguinte forma. Vai ser segredo para saber se você acertou. Foi a Larissa, né? Sim. Colou de algum lugar, Larissa? Não, eu tenho uma conta assim no meu caderno e eu acabei de ver. Vamos ver se é isso. A minha maneira de explicar para ficar mais correto, porque... deixa eu explicar. Mas, professor, eu multipliquei em cruz, mas o resultado eu coloquei em cima. Por que eu coloquei o resultado em cima, professor? Sendo que o 8 está em cima e o 5 está embaixo. Eu poderia colocar o resultado embaixo, porque o 5 está embaixo. Mas por que eu multipliquei em cruz e coloquei o 40 em cima? Tá, o 8 está em cima, mas por que eu não posso colocar embaixo? Entenderam a resolução? Eu multipliquei o 6 por 4, deu 24. Se o 6 está embaixo, por que eu não posso colocar em cima? O 4 está em cima, por que eu não ponho 24 em cima? Assim como é na multiplicação, que é numerador por numerador e denominador por denominador. Entenderam o que eu estou perguntando para vocês? Sim. Porque eu poderia somar aqui, 8 vezes 5, 40. Tá bom, vou pôr o 40 embaixo, porque o 5 está embaixo. 6 vezes 4, 24. Vou pôr o 24
Em cima. Porque o 5 está em cima. Ou porque o 4 está em cima, perdão. Acabou. Poderia fazer isso. E essa aqui. A minha maneira de explicar é a seguinte forma. Quando você tem os dois divisores, 8 dividido por 4, 2. O 6 dividido por 5, não tem como dividir. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar a primeira fração, a primeira coluna, seja lá como vocês querem chamar isso aqui, ó. Copiei. O que eu faço com a segunda coluna? Eu vou inverter a segunda coluna. O 5 está embaixo, eu vou passar o 5 para cima. E o 4 está embaixo, o 4 está em cima, eu passo ele para baixo. Eu não inverti a última coluna? Sim. Se eu invertir a última coluna, eu vou inverter o sinal também, porque esse sinal aqui faz parte daqui, ó. Eu vou inverter o sinal também. De divisão, ele vai passar a... Qual o contrário de divisão? Multiplicação. Multiplicação. E agora eu expliquei a multiplicação para vocês. Como que é que eu faço a multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Às vezes vocês esquecem o que chama isso aqui, né? Numerador e denominador. É o que manda e aqui é o que eu quero. O total que eu tenho e o que eu quero. Então, vamos falar assim. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Que eu entrei na multiplicação. 8 vezes 5? 40. 8. Isso, 40. E 6 vezes 4? 24. Tá certo essa maneira de dizer? Bateu o mesmo resultado? Sim. Não. Parabéns, você acertou. Larissa Mendes, quando você me ver na escola e vocês forem para aula presenciais, podem me cobrar a caixa de bombom sua, tá bom? Mas, se o professor pedir para você explicar a maneira correta, vocês vão explicar dessa maneira. Eu vou inverter a última coluna. Pode multiplicar em x, faz direto. Não precisa inverter que nem eu fiz aqui não, tá? Troca o sinal aqui para vezes e mete marcha aqui, ó. 8 vezes 5, 6 vezes 4. Só que 8 vezes 5, resultado em cima. 6 vezes 4, resultado embaixo. Se o professor pedir para você explicar, você explica dessa maneira. Copio a primeira fração, inverto a segunda e inverto o sinal. E agora multiplico em cruz. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Vamos ver se dá certo aqui a última, para a gente encerrar o nosso plantão. Cadê? Vou fazer aqui embaixo. Vocês lembram dessa conta que eu passei para vocês aqui, ó? 8 sobre 6 dividido por 4 sobre 3. Lembra que eu fiz ela com vocês aqui, ó? Tá aqui do lado, ó. Ó, já querem dividir a sua caixa de bombom, tá, Larissa? Abre o olho aí, ó. Já tô vendo, já falei que não. Então, essa conta aqui, o que eu fiz com ela? O de cima é divisor do de cima, o de baixo é divisor pelo de baixo. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. 2 dividido por 2 é 1. Acabou. É a mesma conta. 8 por 6, 4 por 3. 8 por 6, 4 por 3. Vamos fazer de conta, só para a gente ver se o que eu fiz aqui em cima, inverter a coluna e os sinais, dá certo. Vamos fazer de conta que só o de baixo, o 6 sobre 3, é divisível. E o 8 por 4 não é divisível. Vamos fazer de conta, tá? Então, o que nós teríamos que fazer que eu fiz lá em cima? Galera? O que você falou, professor? Eu não ouvi de novo. Vamos lá. Aqui os números são divisíveis, 8 e o 4, o 6 e o 3, correto? Sim.
Vamos fazer de conta que o 8 por 4 não é divisível. Assim como eu fiz aqui em cima, tá vendo? O 8 por 4 é, mas o 6 por 5 não é. Eu vou utilizar a mesma forma que eu fiz aqui em cima. Vamos fazer de conta que os dois não são divisíveis. Só para a gente poder bater o resultado, ver se isso aqui que eu fiz está certo. Inverter a última coluna, como vocês falaram, multiplicar em cruz. Vamos fazer de conta que o de cima aqui, ó, não é divisível, só o de baixo. O que eu vou fazer que eu fiz lá no primeiro? Repito a primeira coluna, primeira fração. O que eu faço com a segunda? Inverte. Coloco o 3 em cima e o 4 embaixo. E o sinal de divisão vai virar? Multiplicação. Boa. Quanto que é 8 vezes 3 agora? Vamos em linha, que nossa chamada está acabando. 8 vezes 3. 24. 6 vezes 4. 40. 12. Vocês podem perceber que se vocês simplificarem, vocês vão chegar no mesmo resultado. Vamos simplificar aqui o de cima aqui para a gente terminar a nossa aula. Quanto que é 40 por 40? Um número em comum que eu divido 40 e o 24. Como eles são pares, vamos pegar o número 2. 40 por 2? 20. 24 por 2? 12. O 20 e o 12, eu consigo dividir ainda por algum número em comum? Sim. O 2? O 2, continua com 2. 20 dividido por 2? 10. 12 dividido por 2? 6. Vamos continuar dividindo. Consigo dividir ainda por 2? Por 2 de novo. 10 dividido por 2? 5. 5. 6 dividido por 2? 3. Assim que vocês vão simplificar. Caso o professor pedir. Caso ele não pedir, vocês vão parar aqui, ó. Entenderam? Sim. Sim. Então, simples e objetivo. Se vocês inverterem a segunda coluna, a ordem vai ser a mesma. Ah, aqui eu inverti a segunda. Professor, eu vou inverter a primeira. Inverter a primeira. Vai dar na mesma, vocês vão chegar no mesmo resultado. Então, parabéns a Larissa que ganhou uma caixa de bombom. Próximo plantão eu terei mais uma pegadinha para vocês, ou mais uma pergunta. Eu espero que vocês tragam para mim as matérias, os problemas que vocês estão fazendo em matemática na escola de vocês. Perfeito? De boa. Obrigado pela presença de todos. O plantão se encerra aqui, não precisam colocar o nome. Tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Tamo junto, galera.